Nós não estamos aqui fazendo nada como um show gospel. Nós estamos aqui para meditar na palavra de Deus. Eu, como pastor da Igreja Assembleia de Deus em Bangu, Ministério de Madureira, terça-feira é dia de ensinarmos a palavra de Deus. Então, quem ama a palavra de Deus, quem se interessa pela palavra de Deus, está aqui, ou está ligado aí no seu Face AD Bangu, está compartilhando com outras pessoas que querem alimentar a palavra de Deus, né? Ou com a palavra de Deus. Então, por favor, aqui. Eu peço a você que abra a sua... Obrigado. Eu peço a você que abra a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 5. Mateus 5. Aqui está todo mundo com as mãos bem higienizadas, viu? Aqui está todo mundo com máscara. Nós estamos com a equipe aqui, 3 irmãos lá atrás, que fazem o trabalho de som e de filmagem. E aqui no púlpito nós estamos em 5 pessoas espalhadas. Estamos nos organizando para os próximos cultos ainda ter menos pessoas. E o objetivo principal é levar a palavra de Deus na sua casa, levar os louvores aí na sua casa. Estamos vivendo dias difíceis, não são fáceis. Eu queria pedir aqui a toda a população da nossa igreja, do nosso campo, na Zona Oeste. Amados, é tempo de muito cuidado, é tempo de vigilância. Olha, eu quero pedir a você, saia da sua casa, se você tiver algo com muita certeza e que é de muita necessidade para fazer. Aquele pai, aquele jovem, aquela irmã que tem que sair para um trabalho, para trazer o pão de cada dia para a sua casa, saia usando aquilo que está sendo recomendado, com muita higiene, usando a sua máscara, como está sendo recomendado. Nós estamos com um grande número de pessoas na nossa região oeste, passando já com problemas de saúde, com esse problema desse coronavírus. Então a coisa é séria. A gente vê muita gente na rua sem objetivo nenhum. Quando o presidente da República diz que é necessário o povo sair, é para sair para trabalhar, para trazer o pão de cada dia para casa. Não é para sair para brincar. Eu vejo gente aí falando em comemorar festa, aniversário, fazer churrasco. A coisa está muito séria. Hoje perdemos um irmão, o pastor Ricardo aqui da Matriz, né, esposo da irmã Sônia. Então, da irmã Simone, as coisas estão muito difíceis. Semana passada perdemos o evangelista Ed Wilson. Então, amados, as coisas estão sérias. E eu vejo muita gente não levando as coisas a sério. Tem gente que acha, não, eu orei lá em casa, está tudo tranquilo. Não adianta você orar se não vigiar. A Bíblia diz que as duas coisas têm que andar junto. Orai e vigiai. Vigiai e orai. Sem essas duas coisas juntos, não há vitória. Quando Deus disse ao povo que ia passar no deserto, Ele disse para o povo entrar nas suas casas e ficarem lá esperando a praga passar. E tem gente que não está entendendo isso, com exceção daquele pai, daquela mãe, daquele jovem que tem que sair para o seu trabalho, para trazer o pão de cada dia. Isso é uma outra questão. Então eu, como pastor desse campo, peço a você vigilância nas nossas congregações. Hoje nós enviamos um comunicado, foi também enviado um comunicado para a membresia. Hoje à noite eu vou estar enviando esse comunicado para a membresia também para os nossos dirigentes, para total cuidado, higiene e completa vigilância, porque as coisas não estão brincadeira, viu? E essa situação que antes estava reservado lá mais pela a Zona Sul, né? E agora já está nos bairros, e as pessoas ainda não estão conscientes disso, e isso é muito sério, tá certo, irmãos? Eu falo isso com muito respeito, com muito temor, orando sempre,
orando sempre. Nós estamos debaixo daquela palavra, Salmo 91, verso 10, né? Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa. Porém, nós temos que vigiar. E está faltando muita falta de vigilância das pessoas. Então, vamos tomar os cuidados possíveis. Isso eu falo a todos os nossos irmãos ouvintes, e em especial aos membros do campo de Bangu, aos pastores, dirigentes de congregação, porque nós que estamos aqui nessa região já estamos sentindo toda a situação, como é que anda. Abra sua Bíblia aí, Mateus capítulo 5. Avisar que amanhã é dia de culto, de transmissão online nas congregações. Cada congregação amanhã, com seu pastor, estará fazendo o seu culto online. Já a partir das 19 horas, nós já temos igreja. É só você localizar aí a sua congregação, ver qual é o horário. Temos desde as 19 horas, 19h30, às 20 horas, nós estamos tendo culto online. A cada dia, a cada quarta e a cada sexta, nós estamos escolhendo uma congregação, né? Espero que não giremos todas. Quero que isso logo passe, essa nuvem terrível passe. Nós estamos orando para isso. Essa madrugada eu acordei muito preocupado, fui orar a Deus, fui ler a palavra de Deus e tirei um período de oração na madrugada, como muitos irmãos estão fazendo. Nós estamos com a campanha de madrugada à meia-noite, né? Temos a campanha da meia-noite, que a pastora Maria Cláudia organizou, e muitos irmãos e irmãs estão envolvidos, né, nessa campanha. Olha como é sério essa oração, pastor Felipe. Uma irmã ligou agora lá em casa, essa semana, chorando, para falar com a pastora, e disse: pastora, eu quero dar um testemunho aqui para a senhora. Enquanto eu estava dormindo, eu sonhei que a senhora estava numa sala muito bonita com a equipe das nossas irmãs, e a senhora estava com um aparelho falando direto com Deus. Então, o que é isso? É essa campanha que as irmãs, a igreja está envolvida. Infelizmente, tem muita gente que não está nem aí, né? Então, eu peço, vamos nos envolver em oração. Vamos envolver em oração. Vamos clamar ao Senhor. É tempo de clamor. É tempo de buscarmos a Deus para Ele ter misericórdia. As coisas não estão brincadeira, tá certo? Qualquer lugar que você for, por favor, use a sua máscara. Então, amanhã nós vamos ter essa programação, vamos ter aqui a congregação que nós vamos fazer parceria e transmitir é a congregação de Paula Lopes com o pastor Messias. Na sexta-feira nós vamos fazer a parceria e transmissão com o Face da AD Bangu, a congregação da Estrada do Engenho, tá certo? E a gente vai fazendo esses trabalhos até nós retornarmos à normalidade. Acharam aí Mateus capítulo 5? Hoje, nós, na primeira, começamos a estudar o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, como eu já disse, ele é a espinha dorsal do Evangelho. Ele é a espinha dorsal do cristianismo. Tudo que foi escrito nas cartas dos apóstolos foram baseados, tudo interpretando o próprio Sermão da Montanha. A vida cristã está ali no Sermão da Montanha. O estudo bíblico que nós estamos trabalhando no Sermão da Montanha está no perfil de vida cristã, né? Então, quando nós preparamos esse estudo, há uns 17 anos atrás, 16 anos atrás, nós ministramos esse estudo bíblico na Assembleia de Deus em Osasco, que fomos pastores ali por um período abençoado. E durante 2 anos e meio nós ministramos esse estudo ali. Esse estudo nós organizamos uma bibliografia de 5 livros, basicamente. Sem contar com a Bíblia, que esse é o principal. Sem a Bíblia nem teria, né? Primeiro, o livro de Santo Agostinho, o Sermão da Montanha. O livro do Sermão da Montanha de John Stott.
o livro da Sermão da Montanha de Russell Shedd, o livro também de Dwight Pentecost, sobre o Sermão da Montanha, e o livro de Dr. Lloyd Jones, sobre o Sermão da Montanha. Talvez esse seja o principal deles todos, tá certo? E nós falamos sobre bem-aventurados pobres de espírito, falamos aqui à luz da Bíblia, o que é ser pobre de espírito. É a verdadeira humildade, né? É esvaziarmos de nós mesmos e deixarmos sermos cheios de Deus. Mas, para sermos cheios, precisamos esvaziar. E essa segunda bem-aventurança ainda continua falando de esvaziamento, para depois sermos cheios da plenitude do nosso Deus e do Espírito Santo. Aqui o verso de número 4. Diz assim: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Amados, esta frase de Jesus é um paradoxo, como a primeira bem-aventurança, porque Jesus está dizendo que a verdadeira alegria é para aqueles que choram. Isso, no ponto de vista do mundo, chega a ser ridículo, né? Aos olhos do mundo, pois o grande alvo desse mundo é evitar exatamente o choro, através de comédias, através do lazer, através dos movimentos de autoestima, através do entretenimento. Porém, nesse texto, podemos fazer uma reflexão das mais profundas, porque Jesus está dizendo que a verdadeira alegria, ela começa com um verdadeiro choro. Então, é isso que nós vamos meditar. Que choro é esse que Jesus diz que vai trazer felicidade? Que choro é esse que Jesus diz que nós seremos bem-aventurados? Veja bem, o que é a visão de tristeza para o mundo? O que é a visão minha e sua? Qual é a visão do mundo, nossa, né, que somos de carne e osso? Qual é a visão de tristeza para mim e para você? Ora, a visão de tristeza para nós é perda dos bens, perda da saúde. Claro, estamos enfrentando esse momento, perda de um ente querido, né? Uma falência, fome, guerras. Isso faz parte daquilo que eu e você entendemos como tristeza. Essa é a tristeza do mundo. Essa é a tristeza dessa vida que nós estamos vivendo. O que é a tristeza, no nosso ponto de vista? Continuo dizendo, é não alcançar o sucesso. A pessoa não alcança um objetivo, ele se sente triste, né? Ele não consegue conquistar a namorada que ele sonhava, ele não consegue conquistar o emprego que ele sonhava, um objetivo que ele sonhava, ele se sente entristecido e toma isso como uma verdadeira tristeza. Também é não ter o dinheiro suficiente para fazer o que ele quer, para satisfazer os seus desejos pessoais, né? Como ter um carro do ano, um saldo bancário melhor, um status, uma viagem do sonho. Então, quando nós não temos isso, quando nós não conquistamos isso, nós nos entristecemos. Isso é a visão de tristeza para o mundo, essa é a visão de tristeza para nós, né? O que é a visão de felicidade para nós hoje? Para o mundo? Para nós que somos de carne e osso. Ao contrário do que nós acabamos de dizer, das tristezas, é nós conquistarmos tudo o que nós queremos, né? É termos fama, é ter sucesso, é ter um bom dinheiro, é ter poder, é ter saúde, é ter conquistar os nossos alvos, os nossos objetivos. Isso é a visão de felicidade do ser humano. Se limita nisso. A verdadeira visão de felicidade do ser humano está limitado nisso, nessas conquistas. Lá em Lucas capítulo 12, versículo 19, diz assim, e esse, na verdade, é o lema desse mundo,
descansa, come e bebe, e regala a tua alma. Nós estamos limitados, a nossa tristeza, a nossa visão de tristeza, a visão de tristeza do mundo, a visão de alegria, a visão de felicidade minha e sua, a visão de felicidade e alegria desse mundo, está limitado a conquistar ou a não conquistar. Se conquisto, estou feliz. Se não conquisto, eu sou infeliz. Mas essa não é a visão bíblica sobre o que é uma verdadeira tristeza e o que é uma verdadeira felicidade. Lembrando o que diz o texto: bem-aventurados os que choram. Olha que contradição. Jesus está dizendo para mim e para você que felizes são os que choram. Qual é a visão bíblica de felicidade? A Bíblia não nos diz que para sermos felizes, temos que ser miserável, faminto, desgraçado. Não é nada disso, né? Mas, ao mesmo tempo, ele vai nos colocar numa contradição com o que esse mundo entende por felicidade e por tristeza. O ensino geral do Novo Testamento sobre esse assunto começa pelo próprio Jesus. Veja bem, a Bíblia nunca disse, eu não estou dizendo aqui que é para nós sermos infelizes, cara fechado, não é nada disso. Jesus, ele estava nessa situação realmente, e ele não tinha outro caminho. A Bíblia nunca diz que Jesus sorriu. A Bíblia nunca diz que Jesus deu gargalhada. Pelo contrário, a Bíblia diz que Jesus chorou, a Bíblia diz que Jesus ficou irado, quando ele entrou lá no templo, né, e com um chicote na mão. A Bíblia diz que ele teve fome, a Bíblia diz que ele teve sede, a Bíblia diz que ele suou sangue. Lá no livro de Isaías, capítulo 53, retrata esse Jesus, né, que nós olhávamos para ele e não via nenhuma formosura, víamos nele um homem cansado do seu trabalho com as suas dores, porque Isaías está retratando Cristo, né, indo para o Gólgota, o sofrimento de Jesus. Porém, a Bíblia nunca disse, e Jesus, numa reunião, estava dando gargalhada ou dando risada. Não estou dizendo que Jesus não chegou a sorrir, mas Jesus, no seu período ministerial, ele estava carregando sobre ele os nossos pecados. Na cruz ele vai levar os nossos pecados. Ele estava sabendo para onde ele estava indo. Ele sabia da dificuldade que ele ia enfrentar, os desafios que ele ia enfrentar. Ele se esvaziou de si mesmo. Então Jesus fez tudo isso. Mas Jesus, por causa disso, ele não era infeliz. Ele não era triste. Ele estava plantando a sua verdadeira alegria, porque o Pai o coroaria de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O que significa o ensino do Novo Testamento sobre essas questões? Chorar espiritualmente. Esse texto, quando nos chama e diz, bem-aventurados que choram, ele está nos convidando a sentir o nosso estado miserável de pecador. O homem que não olha para si mesmo e vê o seu estado de miséria, e não chora pelo seu estado de miséria, jamais ele será bem-aventurado, jamais ele herdará o reino dos céus, jamais ele será feliz verdadeiramente. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Esse choro é nós olharmos para nós mesmos e sentirmos a nossa podridão. As pessoas, quantas pessoas estão dentro da igreja, né? Não reflete o seu estado de miséria, não reflete não faz uma reflexão dos seus pecados. Esse chorar é nós chorarmos pelas nojeiras dos pecados que estão arraigados dentro do nosso coração, e a gente luta noite e dia e noite, como o apóstolo Paulo diz. Paulo diz que lutava, dentro dele havia uma luta da carne contra o espírito e o espírito contra a carne. Por quê? Porque a carne queria uma coisa carnal, mundana, que o afastava de Deus. E o espírito estava do outro lado, numa outra batalha, para aproximar Paulo de Deus. Então essa batalha, uma batalha interior dentro de Paulo, claro que levava ele a essas reflexões, levando ele à reflexão das suas misérias, dos seus pecados. Sentir o estado da nossa dependência de Deus. Nós devemos chorar sentindo, Senhor, sem ti eu nada sou. Nós não somos nada sem Deus, né? É sentir
que o pecado nos destrói, o pecado tem causado destruição na natureza, nas pessoas, em nós. É esse a convocação de Jesus está dizendo: bem-aventurado você que chora, você vai ser consolado. Chora por quê? Chora pelo estado de miséria que está dentro de nós, chora pelos pecados que nós sempre estamos caindo, chora pela a miséria das obras da carne que estão dentro de nós, nos afastando de Deus. É sentir, amados, que as notícias que nós vemos aí e lemos nos jornais, na internet, é de fome, é de misérias pelas nações, é de guerras, são essa situação que nós estamos vivendo. Tudo isso foi fruto de um pecado um dia cometido lá no Éden. E esse pecado adentrou na terra e adentrou no ser humano. E isso trouxe a imperfeição, trouxe a miséria, trouxe a sujeira, trouxe a destruição para a humanidade e para nós. Então, nós temos que sentir isso. Quando nós sentimos essa situação, nós vamos olhar para o nosso Deus e nós vamos chorar e falar: Senhor, eu não sou ninguém, eu não sou nada, eu sou um miserável pecador. Enquanto nós estamos achando que tristeza é perder algo que nós queríamos, enquanto nós estamos achando que tristeza está baseado num objetivo não alcançado, numa meta não atingida, enquanto nós achamos que felicidade está relacionado a dinheiro, a possuir bens, a conquistar um alvo que nós sonhamos, que nós desejamos, enquanto estivermos com o foco nesse tipo de tristeza ou de felicidade, nós estaremos enganados completamente e nunca seremos consolados pelo nosso Deus e nunca receberemos essa verdadeira bem-aventurança. Ser realmente feliz, conforme o Novo Testamento, é aquele que chora pelos seus pecados. Quando a Bíblia diz: feliz é aquele que chora, bem-aventurado os que choram. Felizes os que choram, porque serão consolados. A palavra bem-aventurado e feliz são quase que sinônimos. Então, a Bíblia, pela Bíblia, a verdadeira alegria é quando nós choramos pelas nossas misérias. E isso é uma verdade. Olha aqui, quem já experimentou confessar o seu pecado, quem já experimentou confessar a sua miséria, quem já experimentou clamar ao Senhor para se libertar das suas sujeiras, quando você sente o perdão, não há alegria maior, não há regozijo maior, não há satisfação maior. Lá no Salmo 32, o salmista diz: enquanto ele não confessava os seus pecados, os seus ossos doíam, a sua pele doía, os seus músculos doíam, mas quando ele confessou os seus pecados, ele sentiu a cura da sua alma. Quando nós confessamos as nossas misérias, quando nós reconhecemos o nosso estado de miséria, é quando nós atingimos a verdadeira alegria. E essa experiência eu já disse e repito novamente: quem já teve a experiência de confessar os seus pecados, as suas misérias, quem já sentiu dentro de si mesmo o seu estado de miséria e pecado, e quando ele confessa, ele sente a visita do Espírito Santo, ele sente o sangue de Jesus o limpando, vem uma alegria, uma chama de alegria de dentro do seu coração, que não tem dinheiro que paga, que não tem lugar que paga, que não tem viagem que paga, nada desse mundo pode se comparar quando nós experimentamos o perdão do nosso Senhor Jesus Cristo, quando nós choramos diante dele confessando as nossas misérias e pecados. Então, quando esse texto diz: bem-aventurado, felizes os que choram porque serão consolados, quem é que vai ser consolado? É aqueles que confessam os seus pecados. Quem vai ser consolado e quem é feliz? Aqueles que olham para dentro de si e vê a sua limitação, vê a sua pequenez, vê que você não vale nada, que eu não tenho nenhum valor, e olhamos para o nosso Deus e clamamos a sua misericórdia e alcançamos essa misericórdia. Aí nós somos consolados pelo seu Espírito Santo, somos consolados por receber o seu sangue. Bem-aventurado os que choram.
A verdadeira felicidade, segundo a Bíblia, é realmente arrepender-se do nosso pecado. Amados, não adianta você ter dinheiro, não adianta você ter carro, não adianta você conquistar os seus alvos, se a sua consciência está cauterizada, se dentro do seu coração está a sujeira. Você sabe que as coisas estão erradas, você sabe que conquistou aquilo, mas o pecado está dentro de mim, está dentro de você. Isso não adianta, isso não traz felicidade. Possuir as coisas, alcançar alvos, com o pecado dentro de nós, com a miséria do pecado dentro de nós, não nos traz nenhuma alegria. Não é à toa um país como a Suécia, a Suíça, países de uma qualidade de vida das melhores do mundo, estão entre as principais, entre as 5 melhores qualidades de vida do mundo. São locais onde há um grande nível de suicídio. Inclusive, na Suíça, é o maior nível de suicídio no mundo. Isso é uma contradição. Nós temos igreja na África, lá em Moçambique, há pouco tempo, ano passado, Moçambique foi quase que coberto todo o país de água. A cidade de Beira, onde nós temos algumas congregações, algumas igrejas que são ligadas a nós, foram submersas. Muitos irmãos perderam tudo. Mas em Moçambique, em Beira, não tem o nível de suicídio que tem na Suíça, onde o PIB é altíssimo, o nível de desemprego não existe, os presídios estão vazios, não tem ninguém nos presídios, porém o nível de suicídio é altíssimo. Isso é uma prova de que não são os bens, não são as conquistas desse mundo que vai realizar a nossa alma, que vai nos trazer a verdadeira felicidade. É feliz aquele que realmente é cheio do poder do Espírito Santo. Irmãos, quem já experimentou num culto glorioso ser cheio do Espírito Santo, essa é a verdadeira felicidade. Quem já esperou dentro de um culto receber a palavra de Deus, um louvor maravilhoso, sermos cheios do Espírito Santo, chorarmos na presença do Senhor e sermos consolados, nada se compara a isso. Essa é a verdadeira alegria, é quando nós choramos na presença de Deus, sentindo a nossa miséria, o nosso estado de pequenez, e somos cheios do Espírito Santo. Aí nós somos consolados. Isso é verdadeira felicidade. É feliz quem busca, ainda que com dificuldades, mas no auxílio do Espírito Santo, andar segundo as Escrituras. Irmão, ou coisa boa é a gente andar em comunhão com Deus. Por mais que a gente passe pelo vale da sombra da morte, como estamos passando agora, a gente tem um consolo, porque Ele está conosco, Ele está contigo, Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso abrigo. Mas quando nós estamos com o pecado dentro de nós, sabemos que a comunhão com Ele não há, que estamos desligados dessa comunhão, há um vazio, há uma tristeza, não há bens nesse mundo, não há viagem nesse mundo, não há lugar nesse mundo que preencha esse vazio. Não há problemas em possuir bens, não há problemas em você ser rico, não há problemas em você conquistar alvos, não há problema em você conquistar objetivo, desde que esses alvos, desde que esses bens, desde que esses objetivos não sejam o primeiro lugar no meu e no seu coração. O primeiro lugar no meu e no seu coração é esvaziarmos do nosso pecado, das nossas misérias, das nossas sujeiras, e sermos cheios do Espírito de Deus, e sermos lavados pelo seu sangue. Isso vai nos trazer a uma verdadeira alegria. Quando realmente choramos pelos motivos de confessarmos a nossa miséria, reconhecermos o nosso estado de pecado, aí sim nós vamos ser consolados. Amados, a Bíblia diz que entrou 2 homens no templo. Um orava e dizia, ele era fariseu religioso, e dizia: eu sou santo, eu sou religioso, eu faço isso na tua casa, eu contribuo, eu faço tudo, eu sou perfeito. E lá atrás estava um batendo no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um miserável pecador. A Bíblia diz que aquele religioso que se dizia santo,
não alcançou a misericórdia, mas aquele que confessou o seu estado de pecado, a Bíblia diz que ele alcançou a bênção, ele alcançou o consolo de Deus, ele alcançou o refúgio do céu. Então, quando nós reconhecemos o nosso estado de miséria e confessamos diante do Senhor, é o momento em que nós vamos ser consolados. A nossa alegria não para por aí, pois esse consolo não é só de imediato. Olha só, esse consolo do nosso Deus, do Espírito Santo, não é só quando confessamos o nosso pecado, sentimos o perdão. Não, esse consolo, ele é agora e será eterno. O mais maravilhoso é que bem-aventurados que choram pelos seus pecados, se arrependendo, confessando suas misérias. Aí diz assim, eles serão consolados. Esse consolo não é só na hora que a gente sente o perdão, é o consolo que nós vamos ter na eternidade, de estarmos para sempre com o nosso Deus. É porque nós estamos aguardando a bendita esperança, que é a volta de Jesus. Então, nós vamos ser consolados para sempre, porque nós vamos estar desfrutando da comunhão com Ele para sempre na eternidade. Então, esse consolo que diz aqui, serão consolados, não é só o consolo de sermos perdoados aqui agora, mas é o consolo de vivermos eternamente com o nosso Senhor Jesus Cristo, com o nosso Deus. Isso é um consolo eterno, porque a felicidade desse mundo, do que nós conquistamos, isso passa rápido, mas o perdão dos nossos pecados, o nosso nome escrito no livro da vida, o Espírito Santo dentro de nós, isso nós vamos levar para a eternidade e vamos ter para sempre. Isso é a verdadeira alegria. O que resta para o mundo? Para o mundo não há consolo. Qual é a esperança do mundo? O mundo não tem expectativa de futuro, né? Qual é a esperança no mundo? É na ONU? Aonde é a esperança do mundo? É nos países ricos? Não, acabei de falar o exemplo de um país riquíssimo aqui, onde há um nível de suicídio maior do mundo. É na humanidade, que nunca melhora. Não há nível de educação que melhore as pessoas, né? Mas para o crente que chora, sim, este será consolado. Lá em Apocalipse 21, 4, diz assim, e ele enxugará dos vossos olhos todas as lágrimas. Quem está perdendo o ente querido agora, quem tem sofrido porque é fiel a Jesus, quem tem sofrido porque não se entregou para o pecado, quem tem sido perseguido porque é fiel a Deus, um dia o Senhor Jesus vai enxugar a minha e a sua lágrima, e Ele vai dizer, entram benditos do Senhor, e desfrute da minha eternidade. Que tipo de crente? É o que chora, e aqui nós encerramos. É aquele que leva a sua vida espiritual a sério. Não quer dizer que você não vai errar. Eu erro, né? Nós temos a luta contra a nossa carne, contra o nosso temperamento. Nós temos uma batalha constante. Mas aquele que busca noite e dia viver uma vida espiritual, uma vida de comunhão com Deus, esse é aquele crente que está chorando para ver se chega lá. Aquele crente que constantemente está sentindo que o pecado, eu tenho que vencer o pecado, eu tenho que vencer. Esse é o crente que está lutando pela verdadeira felicidade. Aquele crente que se arrepende quando falha. Quando nós falhamos com alguém, quando falhamos com Deus, quando falhamos com o nosso próximo, e aí nós arrependemos, esse é o crente que está chorando e buscando melhorar, e buscando esse consolo do céu. É aquele que é sensível à presença do Espírito Santo. O crente que chora é aquele que é sensível à voz de Deus. Uma oração que eu faço constantemente, eu leio a Bíblia todo dia, são 7 capítulos por dia. E acabo a leitura de uma Bíblia toda, eu começo de novo. E eu fico ali sempre clamando ao Senhor, Senhor, me dá sensibilidade do Teu Espírito Santo. Porque a gente pode estar lendo a Bíblia e não ter sensibilidade do Espírito Santo. Se uma coisa que eu e você temos que orar sempre, é termos sensibilidade da presença do Espírito Santo, da voz de Deus. E quem está chorando, clamando ao Senhor, quem está chorando, buscando uma vida espiritual melhor, quem está chorando para ter comunhão com Deus, quem está chorando
na presença de Deus, sempre se arrependendo das suas falhas, dos seus pecados. Quem está chorando para que a voz de Deus chegue ao seu ouvido, esse será bem-aventurado e será consolado pelo nosso Deus, hoje e eternamente. Amém. Eu queria chamar aqui o pastor Felipe, que vai adorar a Deus com um hino. E após ele louvar ao Senhor com um hino, nós vamos fazer uma oração. E essa oração é exatamente refletindo a mensagem que você ouviu. Esse choro não é porque você não conquistou algo, é porque você ainda não possui algo. Esse choro é para nos quebrantar na presença de Deus. Esse choro que você vai ser bem-aventurado e consolado por Deus é confessar as nossas misérias, os nossos pecados, é nos arrependermos daquilo que estamos fazendo errado, para alcançarmos o consolo do Senhor hoje e na eternidade.